Olá, meu nome é Janaína e eu vou apresentar esse trabalho que é o perfilhamento do capim-marandu em função da adubação com silicato de potássio. Bem, os capins do gênero Braquiária, eles têm um espaço na pecuária brasileira por serem menos exigentes em condições edafoclimáticas e de alta qualidade nutricional, tornando a viabilização econômica da pecuária brasileira em solos de baixa fertilidade. Algumas práticas de manejo são alternativas viáveis que asseguram a sustentabilidade e conciliam a produtividade e qualidade da forrageira. Assim, o uso de fertilizantes como silicato de potássio compõe de uma alternativa para o manejo, tornando inúmeros benefícios para a planta de forma sustentável. O objetivo, então, deste trabalho foi avaliar o número de perfilhos no capim Urocloa brisanta em função da adubação com doses de silicato de potássio no primeiro corte, bem como avaliar o seu efeito residual no segundo corte. Esse experimento ele foi conduzido em uma casa de vegetação no campus da Unimontes, utilizando a espécie forrageira Urocloa brisanta. O solo utilizado ele foi classificado como latossolo vermelho distrófico e foi retirada uma amostra para serem feitas as caracterizações químicas e, posteriormente, realizar as correções de acidez e adubação necessárias. Buscou elevar a saturação por bases a 80% e as recomendações de adubação foram feitas de acordo às recomendações da quinta aproximação. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, né, um fatorial de 5 por 4. Foram avaliadas 4 doses de K2O de 200, 400, 800 e 1.600 miligramas por decímetro cúbico, além da dose de controle, que foi a dose zero, utilizada para comparação. Cada unidade experimental era composta por um vaso plástico contendo 8 quilos de solo, e as sementes das gramíneas elas foram germinadas em bandejas de plástico, contendo areia lavadas, e foram irrigadas periodicamente após a emergência. Procedeu-se para o transplantio, né, com 10 mudas no vaso, ficando apenas 5 durante todo o experimento. A contagem de perfilhos era realizada sempre um dia antes do primeiro corte, foi feita 63 dias após o transplantio e 45 dias após o primeiro corte ocorreu o segundo corte. E os dados eles foram obtidos em análise de variância, constatando um efeito significativo, procedeu-se para análise de regressão. Bom, aqui neste gráfico a gente pode observar no gráfico A que não houve efeito das doses de silicato no perfilhamento, que foi o primeiro corte. E no segundo corte, pode-se observar aqui que houve uma redução com o aumento das doses, elevação de doses, ocorreu drástica redução no perfilhamento. Isso pode ser explicado pela causa de fitotoxidez, em que a concentração de altos elementos prejudica a planta, né, na absorção. Então, o incremento das doses de K2O não influenciou de forma significativa no perfilhamento do capim no primeiro corte, e no segundo corte ocorreu a redução significativa, podendo ser explicado, né, pela fitotoxidez ou antagonismo, em que um elemento ele diminui a absorção de outro, prejudicando a planta, que foi o que ocorreu na forrageira. Aqui foram algumas referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada.